falamos de Globo, a gente logo pensa no quê? William Bonner dando boa noite? Nada disso, a gente logo pensa em novela. E diante disso, resolvemos contar pra vocês aqui, ó, num momento meio nostálgico, quais são as 5 novelas de maior audiência que a TV da família Marinho já produziu. Então, chega junto. É tanta novela boa, né, meu povo? Saudades do Clone, Caminho das Índias, Avenida Brasil. E eu fiquei aqui pensando, quais serão as novelitas de maior sucesso da Globo, hein? Bom, aqui vai uma listinha maravilhosa pra você relembrar quais são os picos, os maiores picos de audiência já registrados ali, ó, no meio global. Pra abrir nossa lista, vamos falar do quê? Vamos falar de Roque Santeiro, que até hoje, sim, é a novela de maior audiência da Globo. Não tem como falar da história da dramaturgia global e não falar de Roque Santeiro. A novela de 1985 de Dias Gomes e Aguinaldo Silva contava a história do Roque Santeiro, interpretado pelo José Wilker, que retornava para a cidade de Asa Branca 17 anos depois, após ter sido dado como morto. Com direito a triângulo amoroso entre Viúva Porcina, que era a Regina Duarte, o Roque e o Senhorzinho Malta, que foi interpretado pelo Lima Duarte, Roque Santeiro, de acordo com o Ibope, teve uma média geral de 78% de audiência no Rio de Janeiro e 74% de audiência em São Paulo. Ou seja, durante os seus 209 capítulos, quase 80% dos televisores estavam ligados tanto no Rio quanto aqui, ó, em Sampa City. No episódio final, a novela alcançou 96 pontos com picos de 100 pontos, o que significa que o Brasil inteiro estava ali, ó, parado na frente da televisão assistindo o fim da história. Como eu disse, até hoje é e continua sendo a maior audiência já registrada pela Globo. Antes de eu seguir a lista aqui, só para vocês terem uma ideia, em 2019, ou seja, com dados atualizados, 1 ponto de audiência é o equivalente a 73 mil casas sintonizadas, ou seja, coisa pra caramba, né? Só para vocês sentirem os números e saberem o que significa 1 ponto. Bom, voltando às nossas novelas, a história de Top Model, que foi exibida de 89 até 1990, também entra na lista. Com uma média de 64 pontos de audiência, a trama, assinada por Walter Negrão e Antônio Calmon, foi dirigida por Roberto Talma e foi, com certeza, um mega hit na época. A novela era estrelada pela Malu Mader, contava a história da Duda, uma top model da grife Calgary, que pertencia ao Alex Kundera, um cara bem mau caráter, que vivia disputando o amor da Marisa com o seu irmão, que era um surfista, o tal do Gaspar. Enfim, tinha triângulo amoroso, tinha trama, tinha vingancinha, aquela coisa que a gente gosta, né? Como eu disse, foi hypadíssima na época, teve 197 capítulos e um elencão que contava com Adriana Esteves, que estava bem novinha, Cissa Guimarães, Gabriela Duarte, enfim, elencaço pra ninguém botar defeito. Com a medalha de bronze está quem? Tieta, exatamente. Com 63 pontos de média durante a exibição de seus 196 capítulos, Tieta antecedeu outro sucesso da Globo, que foi Rainha da Sucata, e foi inspirada na obra de Jorge Amado, Tieta do Agreste. A história de Tieta, para quem não sabe, era interpretada por Cláudia Ohana e contava sobre essa jovem que é expulsa de casa pelo pai, seu Zé Esteves, interpretado pelo Sebastião Vasconcelos, e ela segue para São Paulo para tentar refazer sua vida. 25 anos depois, a Tieta, já a mais velha, né, e na novela ela passa a ser interpretada pela Beth Faria, ela volta com tudo para sua antiga cidade, mas só que rica, poderosa, maravilhosa, pisando na cara da sociedade e de todo mundo que humilhou ela. Amo real, Tieta é um ícone. Em quarto lugar está uma novela que eu particularmente não tinha ouvido falar, não me julguem, please, que é O Salvador da Pátria. Inclusive, quando O Salvador da Pátria terminou, Tieta entrou no lugar dessa novela, só para vocês se contextualizarem aí. A novelinha, com 186 capítulos, exibida em 89, dirigida pelo Paulo Biratã e Gonzaga Blota, alcançou 62 pontos de média durante seu período de exibição e entra nessa lista como uma das maiores audiências da Globo. A história girava em torno do deputado federal Severo Toledo Blanco, homem poderoso da cidade de Ouro Verde, que faz com que um boia fria ali, meio bobinho, meio ingênuo, chamado Sassá Mutena, se case com a sua amante, Marlene, tentando desviar a atenção da sua pulada de cerca. Mas esse rolo todo acaba chegando na boca do Juca Pirama, que era um radialista bem malandro e que fica ali, ó, botando lenha na fogueira.
Rapidamente o caso sai disso e escala para um duplo homicídio, onde Marlene, o Juca morre e o Sassá vira o principal suspeito. Assim, ó, nem assisti essa novela, eu já amei, porque tem, né, tem assassinato, tem amor, tem romance. Não assisti, mas ó, deve ter sido uma bela novela para se acompanhar. E para fechar aqui, as maiores audiências globais, a novela Renascer, de 1993, chega aqui, ó, encerrando a nossa lista. Foram 203 capítulos, ou seja, uma novela bem longa, uma média de 60 pontos enquanto ela esteve no ar, e foi uma história assinada pelo Benedito Rui Barbosa. Para vocês saberem, a novela na época foi dividida em duas partes. Na primeira, os 4 capítulos iniciais, o José Inocêncio chega na roça ali, ó, de Cacau, em Ilhéus, lá na Bahia, finca o facão dele e faz uma promessa, que ele não ia morrer. Os anos passam, ele constrói um império do cacau, fica rico, milionário, se casa e a coisa toda vai desenrolando. Para vocês saberem, já nessa segunda fase, onde ele já tá mais velho, o nosso protagonista, quem o interpreta é o Antônio Fagundes. Nisso, vai virando uma coisa meio mística, a gente tenta entender o que aconteceu, qual é a história dele, e a coisa toda desenrola a partir daí. Mas Vicky, cadê a Avenida Brasil? Minha linda, cadê? Onde tá? Então, o que acontece é que essas ainda são as maiores audiências da Globo. Já a partir dos anos 2000, a audiência mudou muito, então a gente tem um monte de coisa nova, a gente tem um público muito diferente. Então, para vocês terem uma ideia, de 2010 até agora, Fina Estampa, do Agnaldo Silva, é a maior audiência, com 39 pontos de média, seguida de Avenida Brasil, com 38,7 pontos de média, e em terceiro lugar, O Outro Lado do Paraíso, do Valcir Carrasco, com uma média aí de 38,2 pontos de audiência. Esses aí são os top 3 novelas a partir de 2010. Então, como vocês puderam observar, a gente foi de uma média de 60 e tantos pontos para uma média hoje de 38, que já é muita coisa. A audiência mudou, a gente tem Netflix, tem streaming, tem um monte de coisa, e por isso essa diferença no Ibope, mas isso não significa que as nossas novelinhas Senhora do Destino, bababá, bibibi, não tenham espaço no nosso coração. E eu quero saber, você aí, qual é a sua novela preferida até hoje? Conta aqui embaixo, ó. Já curte, já compartilha, fica com a gente que todo dia tem vídeo novo e a gente se vê no próximo. Tchau!